Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciana Batista Santos, eu sou professora de Direito Tributário. Esse é o meu canal no YouTube dedicado à correção de questões. E à medida em que a gente vai corrigindo questões de diversos concursos, nós vamos revendo temas sempre recorrentes nas diversas provas de magistratura, Ministério Público, AGU, enfim. Hoje nós vamos corrigir uma questão cobrada recentemente na prova de defensor público do estado do Rio Grande do Sul, tá? E esta questão, ela vai tratar do tema, um tema importante, recorrente nas provas, que é o tema da função da lei complementar em matéria tributária. Antes de nós entrarmos propriamente na questão, analisarmos, né, cada item, se é correto, falso, o que estaria aí, enfim, errado naquela assertiva, eu vou fazer uma exposição da matéria com vocês, uma breve exposição, lembrar dos principais tópicos, até para a gente explorar melhor o tema, tudo bem? Então vamos lá? Se estamos falando de lei complementar em matéria tributária, o grande tema aí por trás dessa função da lei complementar são as fontes do direito tributário, né? Aquelas normas que vão disciplinar a atividade tributária, a instituição, a arrecadação, fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias. Então vamos anotar? Fontes do direito tributário. Nós temos aqui fontes do direito tributário. Nós vamos ter fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias têm o poder de inovar o ordenamento jurídico dentro das suas atribuições, cada uma delas, é claro, atuando dentro das suas atribuições. As fontes primárias estão descritas no artigo 59 da Constituição Federal. A começar pela própria Constituição, a matéria tributária, vocês sabem, é muito constitucionalizada, a Constituição dedicou diversos dispositivos à matéria tributária, né? Previsão dos tributos, limitações ao poder de tributar, repartição de receitas. Depois nós temos emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decreto legislativo, resoluções no campo tributário, vão nos interessar as resoluções do Senado, medidas provisórias, leis delegadas, né? Falei aí fora de ordem, mas todas essas fontes podem inovar o ordenamento jurídico dentro das suas atribuições e estão descritas no artigo 59 da Constituição. Temos também as chamadas fontes secundárias, que têm, em regra, a função de regulamentar, de esclarecer as fontes primárias. Fontes secundárias, decreto, ato do chefe do Poder Executivo, e as chamadas normas complementares, descritas no artigo 100 do Código Tributário Nacional. Artigo 100 do Código Tributário. Exemplo, Luciana, de norma complementar: decisões emanadas dos órgãos administrativos, não é? Instruções normativas, atos normativos emanados de autoridades administrativas, como instrução, uma resolução, uma portaria. Então, essas fontes secundárias, o nome já nos ajuda, elas têm por escopo, né, por objetivo principal, a regulamentação das fontes primárias. Muito bem. Dentre as fontes primárias, nós temos a lei complementar. Então, vamos lá. Função da lei complementar em matéria tributária. Então, nós temos diversas funções reservadas à lei complementar pela Constituição Federal. Então, vamos lá? Lei complementar, funções previstas diretamente no texto constitucional. Primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, matéria sempre cobrada nas provas. Há alguns tributos que devem ser instituídos, devem ser criados por lei complementar. Lembrando, eu sei que é um conceito simples, até me desculpem a repetição, de temas que vocês já conhecem com certeza, mas
nós sabemos que a Constituição não cria, não institui tributo nenhum. A Constituição apenas prevê a competência de cada ente. Cada ente vai legislar sobre os tributos previstos na Constituição por lei infraconstitucional. Qual é a regra? A regra é a instituição de tributo por lei ordinária. Os tributos em regra, os impostos em regra, taxas, contribuição de melhoria, em regra, os tipos de tributo são criados por cada ente dentro da sua competência por lei ordinária. Mas há situações onde a Constituição exige lei complementar. E é preciso guardar essas situações, sempre cobradas na prova, e vocês daqui a pouco vão analisar uma assertiva justamente sobre esse tema. Vem comigo então. Lei complementar com a função de instituir, de criar tributo. Instituir, criar tributo. Quais são os tributos que só podem ser instituídos via lei complementar? Artigo 148, todos os artigos aqui são da Constituição Federal. Nós temos ali no artigo 148 a figura do empréstimo compulsório, que é de competência exclusiva da União, ok? Em situações de calamidade pública, guerra externa, iminência de guerra externa, onde pode haver uma cobrança imediata, uma incidência imediata pelas situações extraordinárias, temos também o empréstimo compulsório instituído em virtude de necessidade da União de recursos para realizar investimento público urgente e de relevante interesse nacional. Aí este 148, inciso 2, investimento público urgente e relevante, é preciso observar o princípio da anterioridade. Anterioridade de exercício, se instituído ou majorado, só pode ser exigido no ano seguinte, e ainda aguardar um prazo mínimo de 90 dias, a chamada anterioridade nonagesimal, tudo bem? Além do empréstimo compulsório, vem comigo. Nós ainda temos aqui, reservado à lei complementar, o artigo 154, inciso 1º da Constituição, o chamado 154, inciso 1º, 154, inciso 1º, o chamado imposto residual. É um novo imposto que a União, só a União, pode instituir. Além dos impostos já previstos, cabe à União criar este novo imposto, por isso que chamamos de imposto residual, e para instituí-lo, ela deve se utilizar da lei complementar. Vamos avançar? Vem comigo. Ainda, 153, inciso 7º da Constituição. Temos aqui, 153, inciso 7º, o imposto extraordinário, não, vou voltar, 153, inciso 7º, vamos lá. O imposto sobre grandes fortunas. Imposto sobre grandes fortunas ainda não instituído pela União. A União, se instituir, só a União tem essa competência. Se ela instituir esse imposto, deve fazê-lo por lei complementar. Foge da regra da lei ordinária. Aqui a Constituição pede lei complementar. E por último, vamos lá, 195, parágrafo 4º da Constituição. Nós temos aqui as novas contribuições, 195, parágrafo 4º, novas contribuições de custeio da Seguridade Social. Já temos fontes de custeio previstas na Constituição, artigo 195, contribuição, por exemplo, sobre o lucro das empresas, sobre o faturamento, receita, sobre a folha de salários. Além dessas fontes já previstas lá no 195, dei apenas alguns exemplos, a União, atenção, só a União pode criar novas fontes, mas deve fazê-lo por lei complementar. Então, repassando, nós temos aqui 4 tributos que só podem ser instituídos por lei complementar: empréstimo compulsório, imposto residual, imposto sobre grandes fortunas, novas contribuições de custeio da Seguridade Social. Tudo bem?
Então, raciocinem comigo. Se a Constituição pediu lei complementar, essa é uma matéria sob reserva de lei complementar, não é possível se utilizar da medida provisória e da lei delegada, porque a Constituição veda a utilização de medida provisória e lei delegada em matéria reservada à lei complementar, artigos 62 e 68. E também não é possível a utilização de lei ordinária devido ao quórum de aprovação da lei ordinária e da lei complementar, que nós sabemos é diferente. Lei ordinária, maioria simples, lei complementar, maioria absoluta dos membros do Congresso. Além dessa função, importante função da lei complementar, no sentido de instituir tributos, estes tributos descritos no texto constitucional, nós ainda devemos citar aqui para vocês. Claro que há outras funções espalhadas ao longo do texto. É por isso que é importante sempre a leitura de lei seca para fazer prova, sobretudo de primeira etapa. Mas eu quero destacar aqui para vocês o importantíssimo artigo 146 da Constituição. Vamos lá. Artigo, então, lei complementar, Constituição Federal. Peguem, por favor, o artigo 146. Nós temos aí, no artigo 146, 3 importantes funções da lei complementar em matéria tributária. Dispor sobre conflito de competência entre os entes da federação. Então, a Constituição repartiu a competência de cada ente, buscando que não haja conflito entre eles, mas se houver, cabe à lei complementar resolver este conflito. Outra função, regular as limitações ao poder de tributar. Então, se houver uma limitação, exemplo, um princípio ou uma imunidade, onde há uma necessidade de regulamentação no plano infraconstitucional, é reservado à lei complementar essa regulamentação. E o inciso 3º do artigo 146, estabelecer norma geral em matéria tributária. Especialmente, então o rol é exemplificativo, guarda isso para mim, artigo 146, inciso 3, especialmente sobre o conceito de tributo, dos tipos de tributo, imposto, taxa, por exemplo, do prazo de decadência, prazo para lançar, prazo de prescrição, prazo para cobrar, conceito de obrigação, conceito de crédito. Qual é a principal lei complementar em vigor hoje no país que cuida desses institutos basilares, esses institutos estruturantes do exercício da atividade tributária? O Código Tributário Nacional. Então, por favor, ao lado do inciso 3º, coloquem Código Tributário Nacional. É a principal lei de norma geral que vai tratar destes assuntos descritos aí na Constituição. Então, nós temos na Constituição importante papel aí da lei complementar. Cabe também a lei complementar pelo artigo 146, inciso 3º, a linha C, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas, no sentido de que uma lei complementar vai padronizar esta matéria, né? No sentido de incentivar aí o ato cooperativo. Então, leiam todo o artigo 146, definição de tratamento diferenciado para as pequenas e microempresas, né? Nós temos aí o Simples Nacional, com uma forma mais, digamos, simplificada, desburocratizada de arrecadação de tributos dos entes da federação, tá? E ainda, destaquem para mim o artigo 146, a linha A. 146, a linha A, onde a Constituição nos diz que cabe à lei complementar estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. Essa lei complementar é uma lei nacional, pensem assim, feita pelo Congresso Nacional, obrigatória para todos os entes, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Então, para evitar desequilíbrios na concorrência, para prestigiar o princípio da livre concorrência, né, da atuação livre da iniciativa privada, caberia a essa lei complementar estabelecer aí esses critérios especiais para evitar esses desequilíbrios.
Fechando essa introdução sobre a função da lei complementar em matéria tributária. A hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, vamos lá? Lei complementar versus lei ordinária. Existe uma hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Lei complementar versus lei ordinária? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não. Não há uma hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. O que há são campos de atribuição de cada lei. Campos de atribuição de cada lei. Inclusive, o Supremo não diz hierarquia das leis, mas fala justamente em reserva constitucional de lei complementar. Há matérias reservadas à lei complementar, então a lei ordinária não poderia atuar, como há matérias que são, em regra, aliás, reservadas à lei ordinária. Então, não há uma questão de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Isso ficou claro para a gente, anotem para mim, na ADC número 1, tá? Então, no Supremo Tribunal Federal, ADC número 1, onde o Supremo expõe essa tese, onde não há hierarquia, e também no recurso extraordinário, deixa eu colar aqui, no recurso extraordinário 419.629 do Distrito Federal. O que havia acontecido aqui? A COFINS, que é uma contribuição da Seguridade Social, tinha sido instituída por lei complementar, mas a COFINS já era uma fonte prevista na Constituição. Então, não era necessário lei complementar. Foi instituída por lei complementar, mas não era preciso esse tipo de lei. E esta lei trouxe uma isenção para sociedades de profissão regulamentada, previstas lá na lei. Essa isenção foi posteriormente revogada por uma lei ordinária. E começou, então, um embate. Mas uma lei ordinária poderia revogar uma lei complementar? De acordo com a primeira posição do STJ, não poderia. O STJ chegou a emitir a súmula, nesse sentido, 276. Mas o Supremo Tribunal Federal, neste importantíssimo recurso extraordinário, disse: pera lá, a matéria não estava sob reserva de lei complementar. Então foi feito por lei complementar, tudo bem. Não há prejuízo porque foi até um quórum mais elaborado que o da lei ordinária. Porém, essa lei complementar foi recepcionada com a força normativa de uma lei ordinária, podendo então ser revogada por outra lei ordinária. E assim o STJ cancela a súmula 276. Então guardem, não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, mas sim campo de atribuição de cada tipo de lei. Tudo bem? Vamos à questão? Vamos tentar resolver? Vamos lá. Então, primeira questão. A União, considerada espécie normativa, lei complementar, é correto afirmar uma questão de defensor público do Estado do Rio Grande do Sul. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional ou estadual, observado o princípio previsto no 153, a linha B da Constituição, ou seja, observado o princípio da anterioridade. Essa questão está errada. Por que está errada? Porque a União pode instituir, mediante lei complementar, empréstimo compulsório, porém, a competência é somente da União. Não há empréstimo compulsório no campo estadual. Por isso é que esse item está incorreto. Vamos ao próximo. Lei ordinária pode revogar conteúdo de lei complementar, quando esta tratar do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Errado, porque esse adequado tratamento tributário, lembrem-se, artigo 146A. Adequado tratamento tributário? Não, 146, inciso 3. 146, inciso 3. Analisamos aqui na Constituição. Esse adequado tratamento tributário ao ato cooperativo é uma matéria sob reserva de lei complementar e, portanto, uma lei ordinária não pode revogar por ser uma matéria
prevista, reservada à lei complementar pelo texto constitucional. Próxima questão, vamos lá? Não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, mas apenas âmbitos materiais de atuação distintos. Correto. ADC do Supremo número 1. Não há hierarquia, há apenas um campo de atribuição de cada tipo de lei. Avançando, cabe à lei complementar estabelecer norma geral em matéria de legislação tributária, até aí ok, artigo 146, inciso 3, regulando, grifa para mim, exclusivamente obrigação, lançamento, crédito, prescrição, decadência e isenção. Errado o exclusivamente, porque o rol do artigo 146, inciso 3, é um rol que exemplificativo e não taxativo. Então, o que está errado aí é a palavra exclusivamente. Então, beleza. Última, lei ordinária poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União. Por lei complementar, estabelecer normas de igual objetivo. Errado, é o inverso. Cabe à lei complementar estabelecer esses critérios especiais para prevenir o desequilíbrio da concorrência, sem prejuízo da União, por lei ordinária, estabelecer normas de igual objetivo. Tá? Vimos isso, anotem, artigo 146, a linha 146A da Constituição, 146A. Então, a resposta correta ficou letra C. Tudo bem? Maravilha. Então, é isso, meu canal aqui no YouTube, né? Professora Luciana Batista. Vocês podem também me mandar e-mail, professoralucianabatista@hotmail.com. Tenho página no Facebook, Professora Luciana Batista, onde eu coloco também questões de concurso toda semana, coloco os vídeos para vocês terem acesso também. E a gente se vê em breve para correção de novas questões. Muito obrigada, um grande abraço, bons estudos.